Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Hoje estou aqui com a advogada tributarista Letícia Vene. Você sabia que muitas crianças têm direitos garantidos por lei, mas os pais não fazem ideia disso? Crianças com transtornos e condições de saúde enfrentam desafio todos os dias. Na escola, no acesso à saúde, até dentro da própria sociedade. E o pior, muitas famílias deixam de garantir benefício, tratamento, inclusão por falta de informação. Hoje a gente vai estar falando sobre isso. Olá, Letícia, tudo bom? Olá, tudo bem e você, Miriam? Tudo bom. Letícia, vamos começar falando do seu currículo. Me chamo Letícia Vene, sou advogada tributarista. Eu sou colaboradora do coordenador do Comitê de Acessibilidade e Inclusão do Instituto Rui Barbosa. Eu sou pessoa com deficiência monocular e eu trabalho com essa pauta tão importante que é a pessoa com deficiência e a pessoa que tem transtorno de espectro autista. São são situações que muitas pessoas não têm conhecimento dos benefícios, dos direitos que possuem. E Letícia, muita pessoa fala bem assim: "Ah, é uma criança especial, a criança é PNE", e hoje ainda está usando esse termo, como que está? Tanto a ONU, Miriam, quanto a própria lei da pessoa com deficiência, relata que não existe o termo PNE, não existe também portador de deficiência. Muita gente pergunta assim: "Nossa, você é portadora de deficiência?" Não, eu não sou portadora, eu tenho uma deficiência. Portador é quando você porta algo, por exemplo, uma arma. Você pode tirar e você pode colocar a qualquer momento. Uma pessoa que tem deficiência física, por exemplo, ela não consegue deixar de ter deficiência física. Por isso não existe esse termo de portador e muito menos especial. A pessoa deficiente, ela não é especial. Ela é pessoa com deficiência. Isso não altera nenhum tipo de termo da sua vida ou a torna especial ou doente. Ela só é deficiente. Então, esses termos não existem mais. Esse termo, estão vendo até como, preconceito com a pessoa de deficiência. Isso. Por quê? Porque quando você chega em alguém e fala você é especial, isso não é carinhoso. Isso é Sim. preconceituoso. A pessoa tem deficiência. Não existe. Ou até mesmo você é deficiente, em alguns casos pode também soar com um preconceito, porém, o correto mesmo é pessoa com deficiência. Eu sou pessoa com deficiência. E até hoje em dia, quando você estava relatando antes da gente começar a Uhum. entrevista, que você foi num órgão público e lá estava escrito: "Acesso para pessoas com PNE". Isso mesmo. Eu fui na CEMOB, aqui em Cuiabá, tirar o meu cartão de estacionamento, porque como eu sou deficiente, eu tenho esse direito. Não é um bônus da sociedade, é um direito que eu possuo. Fui buscar e na hora que eu fui colocar na tela ali a prioridade, apareceu o PNE. E eu fiquei assim: como que hoje, em 2026, ainda possui esse termo? Não só lá, como na própria OAB, que eu fui com o meu marido buscar alguns materiais da OAB e também estava escrito. Então isso já está ultrapassado. A gente já precisa usar PCD, que é a pessoa com deficiência. Então vamos mudar aí, a prefeitura, o AB, Isso, vamos reciclar, né, isso vamos mesmo. Atualizar, né? atualizar. Sim. E Letícia, criança com transtorno do espectro autista Uhum. tem o mesmo direitos de uma criança com deficiência? Sim. A lei é equiparada. Quando fala equiparada, elas estão em pé de igualdade. Tanto a pessoa com deficiência quanto a pessoa autista, ela possui os mesmos direitos. E muita gente acha que não, não é? E isso porque são termos diferentes, né? O TEA, que é a pessoa com transtorno de espectro autista, e o PCD, apesar das nomenclaturas serem diferentes, eles possuem os mesmos direitos. E a pessoa que tem monovisão, Uhum. monocular, ela é considerada deficiente pela lei? Sim, eu falo com propriedade. Eu sou monocular. Eu perdi a minha visão com 5 anos de idade, provavelmente porque nós tivemos muitos gatos nessa época,
E eu acabei adquirindo a toxoplasmose. Perdi uma visão porque eu acho que foi com 5 anos de idade. Porque nessa época eu piscava muito, piscava, piscava, minha mãe falava: para de piscar, minha filha. E eu piscava e eu sentia muita dor nos olhos. Porém, uma outra situação, uma outra realidade, não, nós não fomos ver isso e passou. Com 16, eu fui fazer um exame de vista e o médico relatou que eu era monocular. E foi engraçado na hora, porque eu falei: como assim? Ele falou: você não enxerga de um olho. Aí eu falei: por isso que o que eu estou vendo agora, você, eu vejo uma escuridão do lado esquerdo. Mas na minha cabeça, todo mundo enxergava assim. Era o nariz. Para mim, todo mundo enxergava assim. Então, quando ele falou, eu não acreditei. E em 2021, né, que saiu a lei da pessoa com deficiência monocular, e eu demorei muito para correr atrás disso, eu confesso. Eu só fui mesmo ter todos os benefícios, os direitos em 2024, porque eu pensava, a minha vida é normal, eu não tenho dificuldade. Só que quando eu comecei a analisar, eu não consigo ter noção alguma do meu lado esquerdo. Apesar de eu ser motociclista, eu tenho muita dificuldade para ver o carro e tudo mais, direção, profundidade e distância também não tenho noção, sendo que eu bati um carro recentemente, mas graças a Deus deu tudo certo por conta da noção de espaço. Sim. E quais são as principais condições que entra nessa proteção legal? Ó, vamos lá. Em Mato Grosso, que é onde estamos aqui, essa cidade maravilhosa, tem uma lei que se chama Passe Livre Cultural. Ela dá isenção total às pessoas com deficiência, o monocular, né, especificamente, e ingresso para qualquer tipo de show, cinema, teatro, estádio de futebol, totalmente de graça. E se for comprovado que o monocular precisa de acompanhante, também para acompanhante tem essa isenção. Também se aposenta mais cedo. A mulher monocular, no meu caso, eu posso me aposentar com 55 anos e normalmente é 62, então já tem essa encurta um pouco, né, para poder se aposentar. Isenção da compra de automóvel, concursos públicos, eu entro também na lei de cota de concursos públicos, não só eu, como todas as pessoas com deficiência e também TEA. E a escola? Vamos falar sobre educação agora. A criança com alguma deficiência na escola, a escola pode recusar fazer a matrícula de uma criança com transtorno? Não pode recusar, não pode cobrar mais por isso, não pode. Isso é totalmente ilegal e preconceituoso. E quando que a criança tem direito a um acompanhante ou apoio dentro da escola? Quando ela tem um laudo médico, explicando, exigindo esse acompanhamento. E quando a escola não quer colaborar, o que que os pais devem fazer? Eles precisam buscar a justiça. Primeiramente, né, conversar ali com a escola de uma forma extrajudicial, para não ter que entrar na esfera judicial, porque a gente sabe que é uma esfera mais que demanda mais tempo. Sim. Mas se não for possível ali resolver com o advogado da escola e o seu advogado, ou entre o diretor e você, aí sim buscar a esfera judicial. E sobre a saúde e o tratamento, o SUS é obrigado a oferecer terapia, como fono, psicólogos e outros tratamentos? Sim, de praxe, o SUS ele já oferece, né, essas terapias, psicólogo e tratamentos para as pessoas, todos os cidadãos. E quando se trata de pessoa com deficiência IPEA, ele tem a obrigação, sim, de oferecer quando tem a disponibilidade daquele tratamento no local. E o plano de saúde, ele pode recusar algum tratamento? Não, principalmente o de transtorno de espectro autista, ele não pode recusar. Saiu até uma decisão recente informando sobre isso. E quando que a família pode entrar na justiça? Quando ela sentir que o direito da criança, né, ele está sendo prejudicado. Porque vamos lá, Miriam, a criança, ela não tem culpa de nada, Sim. né? E quando a gente fala de direito, benefícios, não é algo
que o governo concede porque acha a criança fofa ou algo assim, sabe? Sim. É um direito da criança. Uhum. Então, quando a família começa a sentir que a criança está sendo prejudicada, que a sociedade ela tem que sempre olhar para a criança, para o menor incapaz. Por quê? Quando olha para a criança, todos os seus direitos, benefícios, tudo que dá uma qualidade de vida para essa criança tem que ser cumprido. E quando isso não é cumprido, a família precisa buscar os seus direitos na justiça mesmo. Letícia, aí tem aquelas doenças ocultas, né, que as pessoas Isso. não conseguem ver que a pessoa tem doença e fala por que que ela, vamos dizer, tá indo na frente, alguma coisa. Como Uhum. que é? Explica pra gente sobre essa doença oculta. Hoje tem até um cordão que pode ser usado para demonstrar que a pessoa ela tenha uma deficiência oculta e, e assim, o que que acontece? Autismo, por exemplo. Muitos adultos hoje estão descobrindo que possuem autismo nível 1 e nunca descobriram antes, por conta de algumas questões, fizeram terapia e tudo mais e descobriram, e isso é uma deficiência oculta. Eu mesma, quando eu vou na fila de prioridade, eu sinto e vejo os olhares de julgamento. Eu Sim. já passei por várias situações no Rio de Janeiro mesmo, de chegar senhoras em mim e, sabe, um termo muito rude, assim, achando que eu estava furando fila, mas eu tive que falar: "Eu sou pessoa com deficiência, eu sou monocular". E essas deficiências ocultas, por isso, Miriam, que eu creio que eu demorei um pouco para correr atrás dos meus Sim. direitos, porque eu pensei: "Não, mas tem gente que não tem perna, ele precisa", mas não, a pessoa com deficiência, o autista, eles precisam. Então, a essa deficiência oculta, ela vai ser sanada, esse preconceito, eu acredito que em breve, porque o movimento está crescendo. A gente tem que tirar esse preconceito da gente mesmo, né. Por exemplo, Isso, você mesmo tinha uma resistência de procurar o seu direito com isso. medo de julgamento dos outros. Como que eu vou passar Uhum, na fila, na frente, o povo vai achar ruim comigo, sendo que é um direito seu, isso mesmo. né. Uhum. E agora, sobre benefícios e isenções, quem tem direito a IPC-LOAS? BPC Loas, ele é um auxílio do governo de um salário mínimo para as pessoas que têm baixa renda. Normalmente, a pessoa que se inscreve no CAS, recebe Bolsa Família e possui pessoas com deficiência em casa, eles têm esse direito. Aí pode ser, se tiver 2 filhos com deficiência, os 2 filhos recebem esse benefício. Então, quem tem direitos são apenas as pessoas que possuem, baixa renda. No caso, as crianças que têm direito, ou é a família, vamos dizer assim, tem um filho com algum transtorno, aí o outro também nasce. Cada um tem direito a um salário mínimo ou a família tem direito ao salário mínimo? Cada um tem direito a um salário mínimo, Entendi. porém não pode ultrapassar o teto ali, porque a família, para receber o BPC Loas, tem um teto de salário que não pode ultrapassar, que aí ela é considerada baixa renda. Entendi, Se os 2 ultrapassar, aí precisa ser analisado. entendi. Criança com visão monocular e transtorno também pode ter acesso a esse benefício? Sim, toda pessoa com deficiência, até como eu falei anteriormente, o transtorno de espectro autista está equiparado à pessoa com deficiência. Então, tudo que é para pessoa com deficiência é também para pessoa com Sim. autismo. Então, toda pessoa com deficiência, tudo, vamos lá, monocular, surdez, que também foi considerada deficiência recentemente, em 2023, surdez, algum tipo de problema na coluna, né, nas pernas, artrose, artrite grave. Então, todas essas são consideradas pessoa com deficiência. Na surdez, é igual à visão monocular, quando é surdo só de um lado do Isso, já tem direito? isso, unilateral ou total, já tem direito. E existe isenções de imposto de renda para a família, as família pode buscar isenção de imposto de renda para quem tem transtorno, para quem tem alguma deficiência? Então, hoje, tem um projeto de lei para ter isenção do imposto de renda para pessoa com deficiência,
Ou seja, quando eu falo pessoa com deficiência, não é só eu, Letícia Vene, que vou ter a isenção, mas se eu for menor de idade, os meus pais possuem essa isenção, né? Que no caso, muitas crianças com transtornos e deficientes. Hoje ainda não tem nenhum tipo de isenção total para essas pessoas ou para os seus pais, né? Os seus representantes. Porém, quando é comprovado que, assim, investe um valor alto em terapias, porque muitas pessoas não têm plano de saúde, acabam investindo ali do seu próprio bolso terapias que não são baratas para pessoa com deficiência ou transtorno de espectro autista, remédios. Tem gente que paga 2.000, 3.000 reais em remédios para sanar alguma deficiência, Sim. né, para poder a pessoa ter uma qualidade de vida. Então, ali na hora de declarar o imposto de renda, a pessoa pode conversar com o seu contador para poder não ser cobrado desses valores. E quando o direito é negado, qual o primeiro passo que a pessoa deve tomar? Então, vamos lá. Eu vou falar um exemplo da compra de um automóvel, Sim. tá? A Lei Complementar 214 de 2025, ela veio da emenda constitucional que fala sobre a reforma tributária. Na reforma tributária, foi elencado que a pessoa que não possui necessidade de carro alterado, ela não ia conseguir isenção mais de imposto. Essa foi a Lei Complementar 214, informando sobre isso. Recentemente, a Lei Complementar 227 de 2026, a lei informou, não, pode continuar, a pessoa ela não precisa de carro adaptado. Por quê? Quando a Lei Complementar 214 saiu, dizendo que só com carro adaptado que teria isenção, Sim. então a pessoa que não tem a perna direita, não, a perna esquerda, ela não teria isenção, porque o carro automático a gente só precisa da perna direita. Sim. Então ela não ia precisar de carro adaptado. Uhum. Não faz sentido, porque ela é deficiente. Eu, monocular, eu não preciso de carro adaptado. Eu ia fazer o quê? Colocar um para-brisa muito maior? Não tem explicação. Então, hoje eu consigo realizar a compra de um automóvel com isenção de IPI, ICMS, IOF não. IOF só tem isenção aquelas pessoas que possuem deficiência física e são as condutoras. E no caso, para comprar financiado, né? Sim. IOF. Mas eu já não possuo deficiência física e sim visual. Se eu for hoje comprar um carro e for negado a isenção de IPI, por exemplo, que eu solicito perante a Receita Federal, eu primeiro entro com um processo administrativo, informando ali um recurso, né, de como que, mostrando meus laudos, tudo que comprova a minha deficiência. Se ainda for negado, aí eu entro na via judicial. E tem uns carros que vocês compram, mais barato, né, quem tem deficiência, ele reduz o preço pelo uma lei aqui de Mato Grosso. Essa lei, na verdade, ela é nacional, Uhum. que é a que eu estou falando agora. Sim. Quando você compra um carro e é deficiente ou TEA, você tem direito à isenção de impostos. Aí, por essas isenções, que o valor diminui. Mas tem até o valor do carro, assim, se for 400.000, por exemplo, um carro, aí já não entra nesse rol, ou entra? Isso. Não entra. Com a nova lei complementar que saiu recentemente, da reforma tributária, até 200.000 você pode comprar um carro e a isenção total dele é até 100.000 reais. Aí, como tá tendo uma transição do IPI para o IBS e tudo mais, aí vai sendo alterado no decorrer do tempo. Mas hoje, falando de hoje, eu mesma fui na concessionária, na Renault, semana passada, um quid de 84.000, 85.000, para mim, um intermediário, não é o de entrada, ele fica 72.000, porque abate ali alguns impostos. E os pais que querem entrar, para procurar esse direito, Uhum. eles têm que procurar um advogado ou pode procurar outro caminho? Pode procurar outro caminho. Não precisa necessariamente de um advogado para conseguir.
usufruir de seus direitos, né? E de seus filhos, né, no caso. O que que acontece? A burocracia, ela é grande, porém não é impossível. Tem essa possibilidade da pessoa procurar sozinha, tem vídeos no YouTube, tem o próprio site do governo federal, ele mostra como que consegue alguns direitos, né, para a pessoa com deficiência ter. Porém, se a pessoa não quer passar por toda essa burocracia, aí sim ela pode contratar um advogado. Eu mesma eu realizo esse trabalho e quando a pessoa ela precisa de uma CNH especial ou uma identidade ali que comprove a sua deficiência, eu realizo todo esse trâmite. A minha carteira de identidade nova, recente, ela tem já o símbolo PCD. E como que faz para conseguir? Eu vou resumir rápido, só para a pessoa ver que não é tão Sim. difícil assim. Primeiramente, ela junta todos os laudos que possui, né? No caso, pode ser do SUS, pode ser ali um médico particular, para a pessoa condutora. Ela junta todos, ela vai até o Detran, realiza a solicitação para a CNH especial, aí tira as fotos novas e vai até uma junta médica. Lá na junta médica, o doutor vai analisar todos aqueles laudos. Analisando, ele vai dar a resposta ali mesmo, normalmente, de que se a pessoa possui ou não deficiência. No meu caso, como era supervisível, ele apenas colocou o aparelho em meus olhos e viu que eu não tenho visão de um lado. Então, na hora mesmo já saiu. 20 dias depois, eu recebi o laudo do Detran. E com esse laudo, chegou a minha CNH especial, que eu tenho deficiência, porém eu não posso dirigir carro, caminhão ou carro muito grande, C, D e para cima. E depois disso, eu fui buscando todos os meus outros direitos. Então é super tranquilo, não é difícil você conseguir essa carteira PCD. Parece ser difícil, mas não é. Quem tem monovisão pode pilotar moto? Pode. Eu sou motociclista, eu tenho uma Kawasaki enorme. Tem as suas dificuldades, né? Sim. Eu preciso olhar um pouco mais para trás do que uma pessoa que possui visão, mesmo com, né, aqui os espelhos. Porém, não é impossível. Eu tinha um cliente que ele entrou, que ele conseguiu tirar a carteira dele, porém eles não deixaram os médicos não deixaram ele tirar de moto, né? A carteira A, né? Que fala, porque ele tinha problema na coluna. Como eu acho que a moto tem que ficar mais agachada assim para pilotar, né? E só foi possível tirar a B. A ele não conseguiu. Tem alguns casos que realmente não conseguem. Aí, na sua experiência, qual o maior erro que os pais cometem por falta de informação? Eu creio que achar que essa burocracia acaba impossibilitando a criança de receber os seus direitos. Como eu falei, né? É burocrático, porque precisa ser. Imagina se fosse fácil, né? Muitas pessoas conseguiriam ser sem ter de fato a necessidade. Ainda mais que vivemos em um país que acaba tendo um jeitinho brasileiro e tudo Sim, mais. sim. Então, essa burocracia é necessária. Então, o maior erro é achar que é burocrático demais. E o que você diria hoje para uma mãe ou um pai que está perdido, sem saber por onde começar? Primeiramente, você precisa entrar no site do governo, no gov.com, super simples ali, pesquisar. Primeiro, precisa ver, né, qual é a deficiência que a criança possui, pesquisar quais são os direitos, se tem algum benefício financeiro mesmo, né, BPC Loas. Muitas famílias não têm conhecimento disso. Muitas famílias possuem filhos que têm algum tipo de transtorno ou deficiência e não têm conhecimento. Então, o primeiro passo é buscar nos órgãos públicos quais são os benefícios que aquela criança possui. Ok. Encontrando, tem todo o passo a passo, começa a pesquisar, começa a ir atrás. Por quê? Quanto mais cedo ir atrás dos direitos dessa criança, mais chance dela ter uma qualidade de vida. Porque, convenhamos, não é fácil.
Não é fácil, porém não é impossível, porque o amor sobressai, Sim, né? O amor de sim. uma mãe sobressai qualquer tipo de dificuldade, mesmo que aos nossos olhos, né? Olhos humanos, pareça ser impossível, mas não é. E hoje, graças a Deus, está tendo uma movimentação em prol da pessoa com deficiência e também do transtorno de espectro autista. Então, quando a mãe ela vai atrás desses direitos, ela acaba sim conseguindo. Doutora Letícia, e os pais, como que eles fazem para ter esse diagnóstico que o filho é mesmo tá mesmo com alguma deficiência, tá com algum transtorno? Como que faz para saber sobre esse diagnóstico? Os pais, eles podem buscar, tanto no SUS quanto em plano de saúde, médicos especialistas, por exemplo, na deficiência da criança, e também psicólogos, psiquiatras, para descobrir, diagnosticarem o transtorno que essa criança tem. Porque TDAH, por exemplo, TDAH, o simples, né, o TDAH comum, ali, nível 1, ele não é considerado pessoa com deficiência e nem ele não é equiparado. Porém, o TDAH grave, aquele gravíssimo que a gente chama, ele pode ser equiparado. Então, quanto mais cedo sair o diagnóstico dessa criança, melhor para ela. Melhor para ela ter uma qualidade de vida. Porque muitas vezes a mãe ali no seu momento de muito trabalho, cansaço, não tem apoio do pai, ou tem, mas os dois estão cansados, eles acham que a criança está sendo dramática. Ah, esse menino é bagunceiro mesmo. Está sendo apenas uma bagunça. Porém, muitas vezes a criança tem uma dificuldade ali de fato e precisa ser tratada. Então, quanto mais cedo a mãe e o pai forem atrás desse diagnóstico, melhor para a qualidade de vida da criança. Eu tenho uma irmã que ela é monocular e ela descobriu, eu acho que lá pelos 6, 7 anos, que Uhum. o problema de visão dela que era grave, só que minha mãe levou por uma queixa do meu irmão. Meu irmão falou assim: "Eu tô com dor de cabeça", aí ela pegou e levou os 3, eu e meus irmãos, para fazer o diagnóstico. Aí assim, ela não esperava, porque minha irmã sempre, assim, sentou na frente, ela que tinha a letra mais bonita dos 3. Hum, Aí foi um choque, assim, saber desse diagnóstico dela. E então é muito bom fazer a prevenção antes, né, você levar seu filho com uma certa idade, já para fazer os exames, né. com certeza, porque quanto mais cedo descobrir, mais cedo se iniciará o tratamento. E a adaptação, conscientização. No meu caso, eu tive consciência mesmo em 2024, né? A adaptação foi desde sempre, porque eu, desde quando eu me recordo como gente, eu já enxergo assim. E quando eu paro para analisar o que eu enxergo, o que eu vejo, que é um problema muito grave, Sim, né? Que é um problema muito grave. É como uma televisão que está metade quebrada. E, mas graças a Deus, né, eu estou aqui e eu sim. tenho uma qualidade de vida tranquila, mas muitas crianças, elas sofrem calada. Eu não tinha esse conhecimento, meus pais não me levaram mais cedo para fazer exames, e só depois de mais velha eu descobri. E hoje eu tenho certeza que muitas crianças estão sofrendo calada, não porque querem, mas porque não têm conhecimento. É claro, é uma criança, né? São os Sim. pais que têm que dar esse amparo, esse apoio. Então, é muito importante que os pais levem os seus filhos para as consultas médicas, conversem com seus filhos, perguntem se eles sentem alguma dor, porque muitas coisas, muitas doenças viram deficiências porque não tem um tratamento adequado. No meu caso, a toxoplasmose, ela poderia ter sido solucionada se Sim. tivesse tido o tratamento correto. Porém, não tive. E graças a Deus cegou apenas um olho, não os dois, porque ela cega os dois quando não tem um tratamento. Então, tenha essa paciência com seu filho, busque médicos, vá até orientações, converse com ele. Por quê? O que eu percebo? Que muitas vezes não escuta a criança. Não é porque a criança é criança que ela não tem opinião.
Sim, né? Ela tem pouco tempo de vida, mas aquele pouco tempo de vida é a cosmovisão dela, é o que ela entende do mundo. Então, ela pode ter uma deficiência e você não sabe. A mãe não sabe. E a mãe, um amparo ali de amor, né? Tão grande, sim, materno ali, um amor tão especial. Deus compara o amor de mãe como o amor dele, sim, né? Então, a criança, ela precisa ser ouvida, para que não passe pelo que eu passei, né? sim. Diagnóstico tardio. Pais, as mães que querem falar com você, querem uma advogada, querem uma orientação, como que eles fazem para te procurar? Podem me procurar no Instagram Seu Direito PCD. Eu estou lá, pode me mandar mensagem, qualquer dúvida que tiver, eu vou auxiliar. Tanto, assim, questão de carro, quanto aposentadoria, porque muitas vezes o próprio pai, a própria mãe possui uma deficiência e não tem conhecimento que tem uma deficiência, como a minha história, né? Ali uma hérnia, a gente pode até conseguir para o próprio pai, para a própria mãe, ali um cartão com deficiência, a pessoa pode se aposentar mais cedo. Então, é interessante buscar os seus direitos e também buscar os direitos, é claro, da criança. Informação é poder, e quando se trata dos nossos filhos, ele pode mudar tudo. Se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe esse episódio. E lembre-se, nenhum direito deve ser ignorado, principalmente quando estamos falando de criança. Comente, compartilhe e curta. Obrigada, obrigada, Letícia. Obrigada.